Olá, gente, tudo bem com vocês? Tô tentando aqui ver se o som tá saindo bom aí pra vocês. Consegue me ouvir bem? Perfeito, então. Tudo bem com vocês? Queria explicar um pouquinho para vocês, esse vídeo também depois vai para o YouTube. E ontem foi feito um post falando dos protocolos principais aí do jejum. E muitas pessoas falaram que faz jejuns todos os dias, 20 horas, ou 16 horas, 24 horas. Eu queria explicar um pouquinho para vocês como é que funcionam esses protocolos mais comuns, né? Inclusive, lembrando que novamente a semana passada saiu um estudo fazendo um teste, testando os protocolos de 18 horas e de 20 horas. E as pessoas foram submetidas a esse estudo, tiveram muito sucesso com o emagrecimento, e não só com o emagrecimento, mas com os níveis de resistência à insulina, marcadores também de glicemia, pressão sanguínea, muito incrível, gente. Então, por isso que eu digo, a gente está indo para o caminho que jejum é vida, realmente ele vai muito além de uma dieta. Então, falando aqui dos protocolos, o de 16 horas, por exemplo, geralmente as pessoas usam esse protocolo de 16 horas como uma forma de manutenção, porque geralmente a queima de gordura começa a partir das 16, 17 horas, dependendo do que você comeu no último dia, no dia anterior, antes do jejum. Então você vai começar uma queima efetiva maior aí de gordura a partir das 17, 18, enfim, dependendo, né, gente? Tem gente que começa antes, se você faz muita atividade física, se você tem um metabolismo muito acelerado, os homens, por exemplo, isso pode acontecer bem mais cedo, pela questão metabólica mesmo. Mas, digamos assim, em geral, para as mulheres é assim que acontece, né? Em geral, isso deixando bem claro. E aí, o jejum de 20 horas, como eu falei que essa janela aí metabólica de queima de gordura, ela começa a ficar mais efetiva a partir das 17, 18 horas, então quer dizer que no período de 20 horas você tem um prolongamento, aí você fica um pouco de mais tempo no estado aí de queima de gordura. Então ele pode ser utilizado, mesmo que fazendo todos os dias, ele pode também ser utilizado como emagrecimento e não só para manutenção. Esse de 20 horas, pela janela assim um pouco mais curta, né? Você vai ter 4 horas aí para fazer todas as suas refeições. Digamos que você faça 2 refeições, então você vai ingerir todas as calorias do dia nessa janela de 4 horas. Então, dificilmente, dependendo da pessoa, vai conseguir comer muita quantidade, né? Pela questão realmente do tempo. Você vai fazer uma refeição, por causa do efeito hormonal, você já vai se sentir saciado muito previamente, comparado com as 16 horas, porque por causa dessa questão hormonal. Você ficou 4 horas aí a mais do que no protocolo de 16. Então, aquela questão de sentir menos fome vai te levar, sim, esse jejum de 20 horas. E, obviamente, você sentindo menos fome, você vai comer menos, né? Você vai se sentir saciado com uma menor quantidade. Então, muita gente usa esse protocolo. Existe o protocolo que se chama Dieta do Guerreiro, que é esse de 20 horas. E esse protocolo, tem pessoas que utilizam ele tanto para emagrecimento e também pode ser utilizado como forma de ganho de massa muscular, porque daí a pessoa na janela alimentar ela vai tentar comer uma quantidade suficiente aí para gerar o ganho de massa muscular. Ele é muito falado, esse protocolo da Dieta do Guerreiro. Aí tem o protocolo 24 horas, que é do Brad Pillon, Eat Stop Eat. Esse protocolo, ele geralmente é orientado a fazer 2 a 3 vezes por semana, justamente porque, por exemplo, na verdade você vai fazer lá 24 horas, você vai ter uma janela alimentar de 1 hora ali do dia. Então você vai fazer praticamente uma refeição naquele dia. Então, como é difícil manter o ritmo metabólico com uma refeição por dia, todos os dias,
você vai fazer isso de forma alternada, distribuída na semana, né? Então, o de 24 horas, ele tem um efeito bem interessante quando ele é alternado, como o emagrecimento, porque, por exemplo, tem gente que faz todos os dias os 16 horas, como forma, né, de como já se adaptou, e faz, por exemplo, os dias que ela não faz 16, ela faz 24, então ela faz 3 vezes da semana, ela faz 24, o restante faz 16 horas nesse protocolo e ela consegue ter resultado. Depende também, né, de como é a alimentação dessa pessoa, mas o de 24 realmente é para dar aquele boom, aquele sustinho a mais na restrição, em relação à restrição calórica, porque em uma refeição provavelmente você vai comer menos do que você comeria lá na janela de 8 horas ali no 16/8. Aí na 5/2, esse jejum é do Michael Mosley, tá? Esse Michael Mosley foi um dos primeiros médicos lá na Inglaterra a falarem do jejum. Ele criou esse método e esse método é um pouquinho diferente. No método do Michael Mosley, por exemplo, você faz jejuns 2 dias na semana, por exemplo, terça e quinta. Ele não fala muito de quantidade de refeições, mas ele limita as calorias. Ou seja, se terça e quinta você escolheu o dia para fazer jejum, nesses dias, terça e quinta, você vai ingerir no máximo 600 calorias nesses dias de jejum. Então tem gente que usa esse protocolo também como uma forma, por exemplo, a pessoa ela só quer manter, ou ela quer ter aqueles benefícios, não quer emagrecer muito, então ela vai utilizar aí para dar aquele balanço. Ou naquela semana que a pessoa comeu um pouco demais, né, passou todos os dias comendo 2, 3 refeições, comendo a mais, e aí numa semana ela quer, não por questão do peso, mas por uma questão até de detox, aí quer dar um tempo pro corpo, faz esses protocolos alternados aí para dar um equilíbrio, para gerar um equilíbrio aí no corpo, enfim, no metabolismo. Então, lembrando que esse jejum, essa questão da intermitência é que o teu corpo, no estado não alimentado, ele vai gerar novas reações, né? Mesmo que você não faça jejum, você restringe, por exemplo, se você não faz jejum, mas você restringe calorias. Aí essas calorias distribuídas em várias refeições, mesmo que sejam poucas calorias, você está pondo o seu corpo no estado alimentado da mesma forma, porque você está liberando insulina, você está aumentando a glicemia, então o teu corpo não entendeu que você não está no estado não alimentado porque você está se alimentando. Então todos os efeitos de diminuição de fome, alterações hormonais, não se encontra muito na restrição calórica, justamente por isso. E o fato de ser jejum intermitente, então que ora um período você come, ora um período você não come, nesse período que você não come for um período mais estendido, né, além das 16 horas, você vai ter esses benefícios aí a mais do jejum. Então é muito interessante. Eu vou responder algumas perguntas, eu não quero deixar essa live muito grande, tá? O que eu posso ingerir? Água, chá, café, sem adoçante, sem açúcar, o ideal. É normal essa variação diária, provavelmente é só líquido, a gente acumula. Acumula, digamos, a variação do peso corporal para a mulher é muito normal, gente. A gente tem um período aí do período pré-menstrual, que vários hormônios aí tem essa cascata, com certeza. A gente fica mais sensível também à insulina, então às vezes uma quantidade maior de carboidratos, a gente tem uma quantidade maior de retenção de líquidos. E, obviamente, em 2, 3 dias a gente não ganha gordura, assim também como a gente não perde gordura significativamente em 2, 3 dias. Geralmente, o corpo trabalha com essa reserva de líquidos aí, tanto quando a gente diminui, tanto quanto a gente aumenta o peso da balança, tá relacionado aos líquidos, tá? Uma nutricionista diz que isso vai me prejudicar no futuro. Adoro isso. Gente, o jejum, como eu já falei, ele é praticado há milênios, tá? Se não fosse o jejum, a gente não estaria aqui hoje, ok? Mas por muito tempo, essa questão foi pregado, foi imposto, até como uma forma cultural, que a gente tem que comer do momento que a gente acorda até a hora de dormir.
Então foi pregado realmente que você tem que comer cada 3 horas, que senão seu metabolismo vai desacelerar, que você vai fazer isso, que vai acontecer aquilo. Então é um mantra, é uma coisa que foi assim enrustida. Se a gente for analisar algumas culturas, porque a gente está no Ocidente, a gente tem uma cultura muito capitalista, mas se a gente for analisar outras culturas milenares, principalmente orientais, eles sempre praticaram o jejum e eles praticam o jejum mesmo na nossa era moderna. Então, se a gente for pensar que isso vai ser prejudicial no futuro, mas como assim? A gente só tá aqui porque o nosso corpo tem habilidade para jejuar. O que pode prejudicar, o que nos prejudica realmente de fato, são os nossos hábitos alimentares, esse excesso de açúcar industrializado, comendo o tempo todo, deixando os hormônios sempre desregulados, sono desregulado, sedentarismo, excesso de toxinas, excesso de comida cheia de toxinas, enfim, isso é um problema. E o jejum é uma das formas que nos leva a desintoxicar, pelo menos a equilibrar. As pessoas sempre perguntam, alimentação, mesmo que eu não coma certo, não faça uma dieta correta e faça o jejum, adianta? Olha, o ideal é que você mude a sua alimentação, né? Se a gente for falar de saúde, o que você coloca para dentro realmente vai fazer toda a diferença no seu nível de disposição em saúde, mas eu acredito que mesmo que você não tenha a melhor dieta, mas em algum período do dia você não vai ficar comendo o tempo todo, já acredito que sim, que é melhor do que você não fazer nada, você ficar comendo o tempo todo exageradamente, como a grande parte da população hoje faz, né, sem até consciência disso, né, e não é culpa das pessoas, realmente a gente foi levado a acreditar nisso. Nas faculdades se ensina isso, eu tô quase terminando o meu curso de nutrição e as pessoas, é isso que a gente aprende, tem que comer da hora que ela sai da cama, às vezes tem que deixar a comida do lado da cama, dependendo de alguns casos, que é o que a gente aprende, tá? Mas se a gente for ver o que tem deixado as pessoas doentes hoje, né? Se a gente for analisar de 50 anos para cá, né, como a obesidade aumentou assim exponencialmente, né? O que mudou? Essa oferta excessiva de alimentos, esse acesso fácil a comidas muito gostosas, a comida muito prazerosas, e que eu vou lá no supermercado, simplesmente pego o pote de sorvete, chego em casa e tá tudo certo, como mesmo porque tá fácil. Agora, se a gente fosse pensar isso, pense no seu avô, 50 anos atrás, né? Se ele quisesse tomar um sorvete, como que seria, né? Seria muito, com certeza, não venderia em qualquer lugar. Se a pessoa mora no interior, não teria acesso tão fácil, né? Um bolo, por exemplo, tantas camadas. Para você fazer um bolo há 50 anos atrás, não era essa facilidade, essa imensidão de opções que a gente tem hoje, né? Então, isso é algo para se pensar. E eu acredito que o jejum, as pessoas que têm sucesso são aquelas que se abrem muito mais a mente do que o próprio corpo, porque ela acredita naquilo, ela se abre, ela começa a entender que o corpo dela não precisa receber alimento o tempo todo, principalmente se a pessoa tem excesso de gordura, se a pessoa está obesa, se ela tem vários marcadores de saúde ruins. Quando ela começa a praticar e vê que o corpo dela é capaz de gastar aquelas reservas que foram estocadas ao longo da vida dela, ela vai entender. Mas primeiro tem que mudar aqui, gente, a cabeça é o principal. Falei demais. Posso tomar água com limão com jejum? Sim. Essa é a pergunta top, sempre tem. Eu faço jejum diariamente, 18, 20, 24 e 36. É libertador. Tenho feito diariamente, não consigo sair do efeito platô. Participei do Pense Magro. Daqui a pouco a gente vai abrir as vagas para o Pense Magro. E vão ser vagas limitadas, fiquem atentos aí às inscrições. De quanto em quanto tempo devemos mudar os protocolos? Depende do seu objetivo. No Pense Magro a gente explica bastante vários protocolos além desses. Esses são os mais básicos, né? Existem os de 36, de 42, de 48. É bem interessante. Gente, eu vou finalizar essa live, que eu quero deixar ela lá no YouTube. Depois eu vou deixar o link do YouTube para vocês assinarem lá o canal também. Beijinho para vocês, muito obrigada pela audiência, até mais.